Nós estamos de volta então com nossa OAB Cidadania Especial, Eleições 2016. Estamos recebendo todos os candidatos que aceitaram então a convocação de participar deste momento, de apresentar o seu programa de campanha, o seu programa de gestão, o que fará se eleito então o prefeito de Maceió. E o nosso encontro de hoje nós estamos falando com o Paulão do PT. E o nosso tema é educação. Candidato, em uma das suas principais propostas de campanha é a educação aqui no estado e aqui na cidade de Maceió. Nós sabemos que esse tema não se caminha só, precisa de junção com outros entes políticos. Qual seria a sua proposta, então, o que você faria para ter uma educação melhor para o estado e para o município de Maceió? Sem dúvida nenhuma, a educação é uma política pública que tem um maior grau de prioridade, todos os candidatos também definem como o processo, mas tem um problema de ordem concreta, que é a temporalidade de 4 anos e a questão orçamentária e financeira. Existe a rubrica a nível nacional, que o governo federal está tentando diminuir, que isso é muito grave, né? E a contrapartida do município. Primeiro, garantir a contrapartida, que infelizmente as gestões atuais e anteriores, elas não conseguiram fazer isso. Então, o primeiro passo é isso. Segundo, qual o foco que você tem que dar à educação? Primeiro, em relação às creches. A gente verifica que há uma situação muito grave, inclusive eu falo de novo da temática da exclusão social, e você como mãe, Fernanda, sabe disso, a importância da creche num primeiro momento. Então, aquela fase inicial até os 6, 7 anos, a parte cognitiva da criança, ela é formada até os 3 anos. Então, além da alimentação, a afetividade, a sociabilidade, o estímulo. Então, a creche, para mim, é um equipamento que vai ser prioridade fundamental. O outro, o ensino infantil. E você estabelecer parceria, se o Estado tiver equipamentos, o ensino fundamental com o Estado, que é mais um papel do Estado. Essa relação com o Estado ela é fundamental, com o próprio governo federal. E a outra questão fundamental é a gestão democrática. No mundo moderno, não dá para você ficar somente na mão do prefeito, vereadores e dos próprios técnicos. Como fazer com a gestão democrática, ouvindo os pais, as mães, os próprios alunos, para você ter um pertencimento da escola. E a partir disso você cuida. Essas experiências exitosas, o PT, num plano nacional, conseguiu fazer em várias capitais do Brasil e nós queremos implantar aqui em Maceió. Passamos então ao nosso presidente da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral, que vem fazendo um trabalho importante de conscientização quanto ao voto, o que significa o voto e como escolher bem. Nosso querido Aldemar Mota, que fará a próxima pergunta sobre transporte público. Paulão, historicamente, quando a economia enfrenta períodos de pujança e há uma melhoria salarial dos trabalhadores de maneira geral, naturalmente, até como requisito de fonte de desejo e como sonho, se compra automóvel. De tanto se comprar automóvel, as ruas estão entulhadas, os trânsitos são impossíveis de fluírem. Além da questão de dificuldade de mobilidade urbana por conta do excesso de automóvel nas ruas. Qual o seu projeto de governo para a questão dos transportes públicos? E tão falado e tão propalado em Maceió, os VLTs, os BRTs e trens urbanos. Veja bem, o transporte está intrinsecamente ligado à questão da mobilidade e o foco, sem dúvida nenhuma, será o transporte público. E a gente verifica como referência um livro que tem até um grande sucesso, quando a gente verifica o comportamento da classe política em alguns países como a Suécia e a Dinamarca, você verifica o deputado, o senador, o primeiro-ministro está andando de ônibus. Por que ele anda de ônibus? Porque o ônibus dá condições dele andar. O trem dá condições dele andar. O carro tem um pedágio tão alto para você pagar para entrar na cidade que você não é obrigado, mas você é estimulado ao transporte público, que é até mais cômodo. Hoje você tem um grande problema se não tiver estacionamento próprio. Como é que você estaciona no centro? Tem que ter estacionamento privado. Então, Ondros e Maceió tem uma situação que eu disse no começo, de 2004 até 2014, foi uma pujança na economia de crescimento, o automóvel teve um crescimento de 137%. E motos e motonetas, 377%. No entanto, os ônibus ficaram congelados. 2.000 ônibus para 1 milhão de habitantes. Então, a gente tem que estimular ônibus
com faixas próprias, que foi decisão correta. A gente tem que estimular o VLT, que já tem um trecho, tem que ampliar. Só que esse processo VLT, o município, ele não tem suporte financeiro somente, tem que ter uma parceria com o governo federal, discutir com a bancada, trazer, verificar novos trechos, BRT também nessa mesma linha. Você tem que discutir ciclovias, que é um paradigma novo, principalmente da juventude, né, onde a gente possa estabelecer esse processo. No caso dos ônibus, há uma discussão muito forte, porque eles alegam que a tarifa não está atualizada. A tarifa do Maceió, proporcionalmente, é a mais cara do Brasil. Se for necessário ter subsídio a essa discussão, a gente tem que fazer no plano federal. Mas minha prioridade é o transporte público. Bom, e falando de segurança pública municipal, candidato Paulão, sabemos que esse tema também não é um tema tratado isoladamente pelo município. Vivemos episódios delicados que muito amedrontam a sociedade maceioense e esse é um ponto importante também da política municipal, feita em elos com os outros entes. Qual seria a sua proposta, então, para esse trabalho conjunto em termos de segurança pública municipal? Uma pergunta muito inteligente, Fernanda. A segurança pública, em 98, ficou definido na Constituição que segurança é dever do Estado. Só que a gente está em 2016. Os paradigmas mudaram. As cidades cresceram. Maceió teve um processo de crescimento até desordenado, natural, porque ela concentra um terço da economia, né? Alagoana. Então, esse processo, logicamente, tem como resultado também uma série de razões da violência. Então, é necessário um município discutir. E a nossa proposta é criar o Plano Municipal de Segurança Pública, interagindo com o Estado e com a União. Não dá para o Estado ficar somente discutindo essa situação. Eu falo no Conselho de Segurança, que a OAB acredito que ainda participa, mas ontem, fazendo debate na Federação da Indústria, a federação que fazia parte do Conselho foi retirada. Hoje em dia, o Conselho Estadual de Segurança Pública é formado só por pessoal da área. Esse tema é tão complexo que não dá para ficar só o pessoal da área. A sociedade civil está onde? Cadê a experiência de as polícias comunitárias que estão desativadas? As experiências das mães que tiveram seus filhos mortos pelo tráfico, que naturalmente, numa concepção judaica cristã, o filho que tinha que enterrar a mãe, hoje as mães estão enterrando o filho. E essa experiência dessa mãe ferida, ela pode ajudar. Então a gente tem que envolver a sociedade num processo de integração, de sinergia do GGI, do Grupo de Gestão Integrada. Na realidade, não tem sinergia na segurança em Alagoas, não tem vasos comunicantes entre a Polícia Militar, Civil, Forças Armadas e o município, a Guarda Municipal. A gente tem que modificar, e essa modificação, o grande segredo, é a sociedade civil participando. O importante, então, é mobilizar a sociedade. Mas, em gestão moderna, nós não podemos ignorar o fato da transparência ser tão importante para que essa sociedade acredite efetivamente no governo, na gestão e nas políticas implementadas. Então, pensando em transparência, candidato, qual será a sua proposta para melhorar essa relação, essa comunicação com a sociedade? Afinal de contas, o povo é o titular do poder, então ele precisa ter ciência e conhecimento do que está sendo feito com os seus direitos. Então, em termos de transparência, qual a sua proposta de governo? Transparência deveria ser obrigação. Aí a gente tem aqui, na Prefeitura atual do Maceió, um ranking do MP, que define que a Prefeitura está com um bom destaque, né? No entanto, se você verificar a transparência da CGU, a Prefeitura está em último lugar no Brasil. Então, esse processo tem que ser discutido. O mundo de hoje, eu sou contribuinte, eu pago os meus tributos. Como é que eu não decido? Então, além da concepção da transparência, ela passa por uma premissa maior, que é a questão do orçamento participativo, OP. Uma experiência que deu certo em Porto Alegre, Aracaju, várias cidades, mas o nascedor foi em Alagoas, de uma pessoa fundamental que hoje o mundo reconhece, que naquela época não conseguiu reconhecer, Graciliano Ramos. Ele conseguia fazer prestação de contas na década de 30 em praça pública. O que é que ocorre? O orçamento é uma sopinha de letras, LDO, PPA, tal. O prefeito não quer discutir isso, os vereadores também. Quando você descentraliza, dialogando com cada bairro, quanto o orçamento arrecada, qual é a prioridade que eles querem, você estabelece. Além disso, a transparência,
um mecanismo fundamental tecnológico, mas também a ouvidoria. A ouvidoria ele tem um papel fundamental. Eu pergunto, você chega no banco, antigamente fazia reclamação um gerente, que numa visão corporativa protegia o seu colega. Hoje em dia, a ouvidoria, quando ela recebe a reclamação em que ela desce, ela pode penalizar o gerente. O que ocorre? Funciona. Essa ouvidoria ela tem uma concepção um pouco independente. Ela tem que ter status de secretaria e tem que ter uma relação direta com o prefeito, para a sociedade opinar. Porque a sociedade só pode opinar no momento eleitoral, no voto. E depois, nos 4 anos, ela não participa. E é por isso que ela está indignada e quase que não participa da população. O candidato só aparece na época da eleição. A ouvidoria é um instrumento fundamental desse elo de ligação. Então, muito importante lembrar do orçamento participativo, a ouvidoria e a gestão, dando à sociedade o conhecimento do que está acontecendo. Sem dúvida alguma, isso é indispensável para que o voto seja cada vez mais consciente. E nós vamos fechando, então, esse bloco do nosso programa OAB Cidadania Especial Eleição 2016. Eu passo a palavra ao candidato para fazer suas considerações finais no tempo de 2 minutos, candidato. Eu primeiro quero agradecer a você, Fernanda, o Mota, todo o OAB, que propicia para os candidatos chegarem aqui e dialogar. E essa rede ampliada, nova, um novo circuito, as redes sociais, eu não tenho dúvida que isso amplia muito o processo de diálogo, quebra preconceitos, e a gente está numa visão proativa e propositiva. Vocês alertaram no começo, mas perceberam que não foi necessária nenhuma correção. A nossa proposta aqui é não fazer ataque de ordem pessoal. Eu tenho relação com todos os pré-candidatos. Eu quero discutir o seguinte: a Maceió, onde você tem candidato que foi 8 anos e que deveria ter implantado algumas políticas, não realizou, um outro que está em 4 anos. Então, a gente quer uma oportunidade nessa concepção moderna do diálogo, a sociedade decidindo, participando. Então, quando eu falei no bloco anterior do orçamento participativo, eu acho que é o grande paradigma. Quando a Espanha sai de um processo ditatorial do Salazar e entra o Felipe Gonçalves, ele estabelece um processo de governança chamado concertação. E qual foi o segredo da concertação? Ele estabeleceu relação com os poderes, mas principalmente a sociedade. E você já tem alguns instrumentos no mundo que funcionam. Eu fui dirigente sindical. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, já tem um modelo tripartite, empresário, trabalhadores e o governo. Esse modelo a gente tem que discutir, Maceió. O que não pode, e por isso que eu fiquei indignado e várias outras pessoas, por isso que eu sou candidato, não dá para ficar com uma cidade mais violenta do mundo, uma exclusão social, onde um final de semana você tem entre sexta e segunda-feira 36 mortes. Essa morte tem uma localização que é periferia, ela tem faixa etária que é de 14 a 29, ela tem corte social que é pobre, ela tem corte racial que é negro e ela tem sexo que é masculino. Ou seja, maior do que o conflito, uma guerra. É por isso que eu sou candidato. Bom, nós agradecemos então a presença do candidato Paulão do PT por essa oportunidade de apresentar o seu plano de governo, sua proposta de campanha, então, e agradecemos também ao presidente da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral, doutor Aldemar Mota, que vem organizando todo esse momento junto com a Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral, mostrando a importância, na verdade, do voto, o papel da participação da sociedade nesse processo eleitoral que é tão fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Nós estamos então no OAB Cidadania, fechamos este bloco e esta primeira entrevista da nossa rodada do programa especial Eleições 2016. Todos os candidatos foram convocados a participar deste processo, que foi definido através de sorteio, momento de entrevista e exibição. Começa no dia de hoje e vai até a sexta-feira. Obrigada pela presença de todos e até uma próxima oportunidade. Até mais.